O Renascimento. Muita gente pensa em arte e invenções, né? Mas foi muito, muito mais do que isso. Foi uma verdadeira revolução na forma como a humanidade inteira se enxergava. Vamos entender juntos como é que essa mudança radical aconteceu. Pensa só nessa pergunta. O que precisa acontecer para mudar a mentalidade de uma civilização inteira? A gente não está falando de inventar uma ferramenta nova ou descobrir um novo continente, mas de algo muito mais fundo, mudar a forma como as pessoas enxergam a própria realidade. Então vamos começar com essa imagem. A Escola de Atenas, do Rafael. Isso aqui não é só uma pintura bonita, é quase um manifesto. Imagina, depois de séculos com o pensamento todo voltado para o divino, de repente, aqui estão os gigantes da filosofia grega e romana, todos reunidos. É o símbolo perfeito desse renascimento intelectual que estava prestes a tomar a Europa. Mas para a gente entender o tamanho da revolução que foi o Renascimento, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o mundo que ele veio para substituir. Um mundo que tinha um centro de gravidade bem diferente. A palavra-chave da mentalidade medieval era teocentrismo. A vida, o conhecimento, a arte, absolutamente tudo girava em torno de Deus e dos ensinamentos da Igreja. A verdade não era algo a ser descoberto pela razão, mas sim algo revelado pela fé. Só que as bases desse mundo já estavam aos pouquinhos se movendo. De forma lenta, mas muito decisiva, novas forças começaram a redesenhar a sociedade europeia. Pensa na Europa a partir do século XI. As cidades começam a crescer, a ferver de gente e de atividade. O comércio explode e, com ele, surge uma nova classe social, a burguesia, que acumula riqueza e, claro, poder. Esse novo mundo, mais urbano, mais dinâmico, simplesmente não cabia mais naquela antiga mentalidade. Ele pedia um novo jeito de pensar. E foi ali, na Península Itálica, com suas cidades-estados super ricas e independentes, como Florença e Veneza, que todas essas sementes de mudança finalmente germinaram. Foi o berço do que a gente hoje chama de Renascimento. E aqui, gente, acontece a virada de chave mais radical de todas. O foco, que antes estava no céu, desce para a terra e se volta para a própria humanidade. Olha só essa comparação. De um lado, o teocentrismo, com Deus no centro de tudo. Do outro, o antropocentrismo. A grande sacada aqui não era abandonar a fé, mas sim valorizar o ser humano. A ideia era que a razão, a observação do mundo, o potencial criativo do homem, tudo isso também eram caminhos legítimos para encontrar a verdade. E talvez ninguém tenha colocado esse novo sentimento em palavras de forma tão perfeita quanto Shakespeare. Essa frase de Hamlet é basicamente o hino do humanismo. É uma celebração da capacidade, da inteligência e da maravilha que é o ser humano. E se as palavras de Shakespeare não foram suficientes, olha para essa imagem, a criação de Adão, de Michelangelo no teto da Capela Sistina. Presta atenção na figura de Adão, o corpo humano perfeito, poderoso, cheio de potencial. É quase um espelho do divino. Deus e o homem quase se tocam, de igual para igual. Isso é o antropocentrismo na sua forma mais pura e artística. E, claro, essa nova confiança na razão e na observação humana não ia ficar só na filosofia e na arte. Ela foi além e literalmente virou o universo de cabeça para baixo. O mais legal aqui é ver a ciência funcionando como uma corrente. Primeiro, Copérnico vem com a ideia revolucionária de que o Sol é o centro. Depois, Kepler, com sua matemática genial, mostra que as órbitas não são círculos perfeitos, mas elipses. E aí, finalmente, chega Galileu, aponta sua luneta para o céu e traz as provas que o mundo precisava ver. Uma ideia construindo em cima da outra. Esse novo mapa do cosmos era muito mais que uma simples teoria de astronomia. Era uma bomba. Era um desafio direto a milênios de dogma religioso. Tirar a Terra do centro significava simbolicamente tirar a humanidade do centro físico da criação de Deus. Um golpe e tanto na visão de mundo da época. Essa frase da peça A Vida de Galileu resume perfeitamente o conflito daquele momento. A nova ciência não veio para substituir uma certeza por outra, mas sim para introduzir uma ferramenta poderosa e revolucionária, a dúvida. O direito de questionar. E aqui está a essência da nova ciência. O que Galileu estava ensinando é que ver não é só olhar, é observar com método, é medir, é experimentar e, principalmente, é questionar aquilo que os nossos próprios olhos parecem mostrar. É usar a razão para ir além do óbvio.
E essa nova forma de ver o mundo, claro, não ficou só nos telescópios. Na arte, essa mesma revolução de ideias gerou uma explosão de criatividade e de beleza como nunca se tinha visto antes. A arte renascentista rompeu totalmente com aquela rigidez da arte medieval. Os artistas olharam para o passado, buscando inspiração na Grécia e em Roma, e olharam para dentro, estudando anatomia como loucos. O objetivo era um só: alcançar um novo realismo, uma nova perfeição. Tudo isso bancado pelos mecenas, os novos ricos que queriam imortalizar seu poder e prestígio. Dá uma olhada nessa obra do Tiziano. A energia, a emoção, o movimento é pura mitologia clássica. Os temas não precisavam mais ser só religiosos. A vida, as paixões, as histórias humanas, tudo isso ganhou centro do palco. E em A Primavera, do Botticelli, a gente vê uma celebração da natureza, da beleza, da vida. Não é uma cena da Bíblia, mas uma ode ao mundo terreno, uma expressão perfeita desses novos valores humanistas. É lindo, né? Ok, mas fica a pergunta: como é que todas essas ideias revolucionárias, na ciência, na arte, na filosofia, como é que elas se espalharam tão longe e tão rápido? Bom, a resposta está em uma nova tecnologia. A pressa de tipos móveis de Gutenberg. Essa máquina, gente, foi o motor do Renascimento. Foi o que permitiu que o conhecimento deixasse de ser um privilégio de pouquíssimos e se tornasse acessível para muito mais gente. Com a prensa, a difusão de ideias se tornou exponencial. Foi como fogo em palha seca. Mas claro, essa liberdade toda teve um preço bem alto. Ao desafiar a autoridade da igreja, homens como Giordano Bruno foram queimados na fogueira. O próprio Galileu, para salvar a pele, teve que negar publicamente suas descobertas. Ou seja, a revolução do conhecimento gerou um conflito brutal. Isso tudo nos traz para uma reflexão final. Pensa bem, uma era de ideias disruptivas que transformam o mundo, impulsionadas por novas tecnologias que conectam todo mundo instantaneamente. Isso soa familiar? Será que nós, agora mesmo, não estamos vivendo em um novo renascimento? A pergunta fica no ar.